Mas hoje nós vamos conversar sobre o sentimento de culpa. Você tem culpa? A culpa é algo que a gente não quer carregar, mas muitas das vezes a gente acaba carregando. O que você pode não saber é que a culpa não é um sentimento exclusivo de um traço de caráter. Todos os traços de caráter podem sentir culpa, sim. Porém, as predominâncias sempre vai existir em um certo traço e outros não. Isso vai fazer com que você, que atende as pessoas, comece a identificar com mais facilidade a questão da culpa. Mas a culpa, geralmente, ela vem por causa de alguns questionamentos que fizeram para nós. A culpa, ela pode vir de modo muito sadio, mas também ela pode se tornar uma grande doença. Por quê? A culpa, ela vem sempre atrelada com a sensação de débito e crédito. Eu começo a definir que a culpa, ela vem da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo, ou que você imagina que você falhou em relação ao outro. A culpa está sempre relacionada ao passado, porque você deixou de fazer ou fez e se arrependeu. O sentimento é sempre um pensamento que vem de uma emoção. Então, essa emoção, esse sentimento de culpa, de ter falhado, nós precisamos ver e identificar exatamente aonde isso acontece. Porque tem gente que sente culpa de coisas reais. Agora tem gente que sente culpa de coisas que nem fez. Tem um pensamento, leva tão a sério aquele pensamento, e pensamento não é ação. Eu não posso me arrepender do que eu pensei, senão eu seria uma pessoa criminosa, porque no sentimento de raiva, eu tive um pensamento e aí eu desenvolvi uma relação de culpa, mas é um pensamento. Então a gente precisa ter muito cuidado, que pessoas ansiosas, elas tendem a viver no futuro. Então elas ficam pensando, isso não vai dar certo aqui, como é que será que vai acontecer? Então são tomadas de culpa daquilo que não ocorreu. Elas ficam imaginando aquilo que pode acontecer. Então, a pergunta é o seguinte, a culpa vem antes da ansiedade ou a ansiedade vem antes da culpa? Quem vem primeiro? A culpa ou a ansiedade? Olha, se a culpa for legítima, baseado naquilo que você fez e se arrependeu, vem antes. Agora, você pode ficar ansioso em obter o perdão com alguém que você falhou. Isso é bem comum. Agora, se a culpa vem de um pensamento que você teve, não é bem uma culpa. Você que está acreditando ou superestimando um pensamento no perfil que pode estar levando você para uma dimensão que é só pensamento. Nós precisamos entender que o pensamento não é aquilo que a gente faz. Eu costumo dizer que você não é aquilo que você pensa, você é aquilo que você faz. Nós somos muito mais do que a gente pensa. Agora, existe uma maneira de eliminar a culpa e eu começo a pensar assim, quem tem muita culpa é aquele que tem muito medo de errar. Porque se você erra na vida, e todos nós vamos errar, o que vai dar a diferença se eu vou ter culpa ou não é a intenção que você tinha em agir. Eu posso até te magoar e ficar arrependido depois, mas eu tenho certeza que a intenção de falar alguma coisa para você foi genuinamente amoroso ou com responsável, eu vou ter a responsabilidade de pedir desculpas, porque a gente tem que agir com a intenção certa. E a intenção certa faz com que qualquer culpa que a gente sinta depois disso, mesmo que não seja mais oportuno, isso não significa que a gente sai falando tudo de qualquer jeito. A gente pode ter coisas interessantes, mas se eu falhar, eu preciso me garantir na intenção, ou seja,
a intenção foi boa. Tudo é possível de se resolver quando existe a intenção. Algo que pode auxiliar você que tem culpa, ou quando está ouvindo alguém na sua terapia que sofre desse problema de culpa, né? Com a questão da culpa cognitiva mesmo, é o foco que pode não ser exatamente aquilo que a pessoa está pensando. Porque na realidade, na terapia cognitiva, você vai pensar e vai descobrir por que você tem aquele sentimento de culpa. O que me levou a ter esse sentimento de culpa? Por que aquela pessoa está com aquele sentimento? É você começar a ponderar que nós não podemos resolver tudo. Você pode ter tendência de ter muito mais culpa, de querer ser responsável por tudo, por todas as pessoas, e ninguém é responsável por ninguém. Ninguém pode carregar o mundo inteiro, cada um tem a sua contabilidade de carregar a vida. Uma vez eu escutei um grande líder dizer para mim, e isso eu nunca mais esqueci, ele falou que qualquer pessoa, você consegue aprisionar a mente dessa pessoa em 3 pontos: culpa, medo e ganância. E isso faz toda a diferença, porque esses 3 pilares realmente regem a vida de muita, mas muita gente, eu diria de 90% da população e da humanidade, porque a culpa, o medo e a ganância faz com que as pessoas se movam e adoeçam também. Mas a culpa, ela faz com que você sofra muito mais, porque você pode estar se sentindo culpado por algo que não aconteceu, por algo que pode acontecer, e isso com certeza vai atrelar a ansiedade.